Vídeo de hoje do canal do Nicola traz bastidores de uma longa reunião entre o Flamengo e o representante de Luiz Henrique. Outro encontro para tratar sobre o atacante do Zenit. Para completar, Gonzalo Plata vendido ao Zenit e ao futuro do Almada. Ele vai ou não virar reforço flamenguista? Tem últimas de mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E Gonzalo Plata interessa ao Zenit, logo o Zenit que detém Luiz Henrique, alvo do Flamengo. Fui o primeiro a contar para vocês que na semana passada os dois representantes do Luiz Henrique estiveram no centro de treinamento do Flamengo para discutir com o José Boto a possibilidade da compra do Luiz Henrique. Antes de falar sobre o Plata, queria acrescentar uma outra informação. Paparazzo rubro-negro conseguiu registrar na noite dessa terça-feira, lá no hotel onde o Flamengo está hospedado em Porto Alegre, a presença do empresário do Luiz Henrique conversando com o José Boto. A justificativa oficial que vai se dar para esse encontro é de que o empresário, que é irmão do Vitão, foi até a concentração para conversar com o zagueiro. Mas conversaria com o zagueiro, não precisaria conversar com o José Boto. Se ele está conversando de novo com o José Boto, é porque Flamengo e representantes do Luiz Henrique tentam encontrar uma saída para que o negócio pelo Luiz Henrique aconteça. E em paralelo a isso, surgiu no Equador a informação do Mundo Depor que Gonzalo Plata interessa ao Zenit. A operação estaria avançada. Confesso que achei estranho, porque o Flamengo tem alegado que não tem a intenção de vender o Plata. Você toparia, na condição de presidente do Flamengo, incluir o Plata para diminuir o custo de 35 milhões de euros do Luiz Henrique? 10 milhões de euros pelo Plata e 20, em vez de gastar 35 milhões de euros, o Flamengo poderia colocar 25 milhões de euros mais o Gonzalo Plata e seria um bom negócio? Aguardemos cenas dos próximos capítulos. Confesso que estou muito curioso para saber se Luiz Henrique vai ou não virar reforço do Flamengo. Seria um baita golaço da diretoria. Sobre o Almada, um monte de gente tem me perguntado se o Almada vai ou não virar reforço do Flamengo. Entre Flamengo e Atlético de Madrid, tudo certo. Flamengo e representantes do atleta seguem debatendo uma série de pequenos detalhes. Um contrato de alguém como o Almada, gigante no futebol mundial, detém ou exige uma série de acertos, ajustes. A questão do salário, a questão dos direitos de imagem, a questão de saída futura, a questão de uma venda futura, enfim, pequenos detalhes que se somam e vão garantindo algumas dificuldades. Antes de gravar esse vídeo, no final da tarde, quase noite dessa terça-feira, consegui, enfim, a resposta de um dirigente do Flamengo e essa pessoa assegurava que o processo está sendo conduzido dentro da maior normalidade do mundo e negócios como o do Almada demandam mais tempo do que os outros. Acho que vai dar, mas precisamos aguardar cenas dos próximos capítulos, beleza? Hora de falar sobre a longa reunião entre José Boto, executivo de futebol do Flamengo, e William Bento, representante do Luiz Henrique. William mora em Porto Alegre e esteve no Hotel Hilton, onde o Flamengo se hospedou na noite dessa terça-feira para conversar com o executivo de futebol do Flamengo. É só importante contar que William Bento é irmão do zagueiro Vitão, que também pertence ao Fla. Mas a visita ao hotel não se deu para conversar com o Vitão e sim com o José Boto. Foi a segunda reunião em menos de uma semana entre as partes. O William já havia estado no CT do Flamengo, lá no Rio de Janeiro, para tratar sobre a chance de contratação do Luiz Henrique. Eu trouxe detalhes desse primeiro encontro, onde se debateu a possibilidade de o Flamengo investir 35 milhões de euros para a compra do Luiz Henrique no Zenit. O Luiz não faz parte dos planos do time russo. O Zenit topa negociá-lo e o Luiz Henrique também pretende deixar o futebol russo. É diante desse cenário que o Flamengo e o William Bento tentam chegar a um acordo. Essa reunião que inclusive chegou a ser registrada por um cinegrafista que trabalha para o Paparazzo rubro-negro, ele mostra o momento em que os dois se cumprimentam e quando o Boto percebe que está sendo filmado, ele pede que um dos seguranças intervenha. Pois bem, essa reunião começa por volta das 23 horas e avança dentro da madrugada. Muitas conversas e estratégias para tentar avançar na negociação. Luiz Henrique, que ganha hoje 2 milhões e 100 mil reais por mês no Zenit, operação que não custaria menos do que 35 milhões de euros. A gente está falando de algo na casa dos 204 milhões de reais. No Flamengo existe a convicção de que o Luiz Henrique pode ser o sucessor do Bruno Henrique. Se o Almada está sendo contratado para jogar ao lado do Arrascaeta e depois substituí-lo em definitivo, se passa o mesmo em relação ao ataque. O Flamengo ainda está satisfeito com o Bruno Henrique, mas entende que o atacante, já por perto dos 37 para 38 anos de idade, vive os últimos momentos bons da carreira. E a ideia é contratar ainda já
um sucessor, alguém que possa substituir o Bruno Henrique no futuro não tão distante. Pergunta que eu deixo para você. Quanto você pagaria para contratar o Luiz Henrique? Ele seria titular absoluto e mudaria o Flamengo de patamar? Usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. O Flamengo abre negociações para contratar Luiz Henrique do Zenit. A reunião de ontem entre o diretor de futebol José Boto e um dos representantes do atacante tratou esse tema. O agente é irmão do zagueiro Vitão. A diretoria rubro-negra já sabe quais as condições financeiras. Dificilmente o Zenit fará negócio por menos de 35 milhões de euros. Uma alternativa seria oferecer um valor menor e deixar a fatia dos direitos econômicos do atleta para o clube russo, pensando numa venda futura. Notícia que o Vene Casagrande publicou há instantes. Mas a verdade é que a negociação já está aberta desde a semana passada, quando os dois representantes do Luiz Henrique estiveram no Ninho do Urubu, né? Nessa terça-feira à noite, foi a segunda reunião entre as partes na tentativa de avançar num acordo. O Luiz Henrique quer muito jogar no Flamengo, essa é a verdade, tá? Tem muita gente especulando o Luiz Henrique no Botafogo, mas o Luiz Henrique quer jogar no Flamengo. E olha que ele já se declarou anti-rubro-negro em outros tempos, mas ele percebeu que, cara, para brigar por títulos, para estar em evidência, para voltar a ter chance em seleção brasileira, ele precisa estar num time de ponta, e hoje a negociação é com o Flamengo. Não é uma operação fácil, o Zenit é super complicado, sempre exigindo cada vez mais, enfim. Bora atualizar vocês sobre esse tema também com mais detalhes ao longo da nossa live, beleza? O que mais vocês querem saber? Bora lá, responder a perguntas, dúvidas. Já tem superchat, né? Opa, começamos rápido hoje. E o Flamengo rejeitou a proposta do Besiktas. A oferta era de 10 milhões de euros ou 58 milhões de reais por Léo Pereira, zagueiro que é titular absoluto do Flamengo e jogador da seleção brasileira, fez parte dos 26 convocados de Carlo Ancelotti pro Mundial. Importante registrar que essa oferta havia sido apresentada durante o fim de semana e o Léo Pereira deixou para o Flamengo tomar sua decisão. Se o Flamengo aceitasse a oferta, o Léo Pereira abriria conversas com o time turco. Léo, que tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2027, e sua permanência depende de uma prorrogação do contrato com um belo reajuste salarial. Léo Pereira hoje ganha na faixa de R$1 milhão, e até por sua importância, titular absoluto e jogador de seleção, ele vai exigir uma bela valorização. O Flamengo não pensa em se desfazer de titulares, a menos que surjam propostas extraordinárias. E enquanto tenta segurar seus jogadores, o Flamengo segue trabalhando na busca por reforços. Thiago Almada é o principal alvo. Tratativas com o Atlético de Madrid estão avançadas, mas ainda falta o sim do Thiago Almada, que curte um período de férias depois da Copa do Mundo. Queria registrar para vocês que contei com exclusividade sobre o interesse do Flamengo em contratar Luiz Henrique, atacante do Zenit. Representantes do atleta estiveram recentemente no Ninho do Urubu e receberam uma sinalização, uma intenção do Fla em pagar até 35 milhões de euros ao Zenit. Eles aguardam por uma posição do time russo para ver se abrem ou não negociação. Almada e Luiz Henrique no Mengão. Já falei sobre a situação do Almada, deixa eu trazer algumas atualizações do Luiz Henrique. Ontem consegui a informação de que os dois representantes, vamos lá, o empresário mais antigo do Luiz Henrique se chama Júnior Mendonça, tá? Ele é representante de vários jogadores grandes, né? E o Júnior tem dois sócios que passaram a cuidar de forma mais próxima do Luiz Henrique, o Bento e o Vinícius, tá? Deixa eu pegar o nome direitinho dos dois. A gente até trouxe essa informação com exclusividade durante o programa do Nicola dessa segunda-feira, mas não custa repetir diante da audiência rotativa do YouTube, ó. Os dois empresários se chamam Vinícius Matos e William Bento. O Vinícius, inclusive, é irmão do zagueiro Vitão, que pertence ao próprio Flamengo, tá? O Vinícius e o William visitaram recentemente o centro de treinamento do Flamengo e tiveram uma reunião a portas fechadas com o José Boto. Nessa reunião, o Flamengo sinalizou com a intenção de gastar até 35 milhões de euros, a gente está falando de mais ou menos 204 milhões de reais para a compra do Luiz Henrique. E a ideia era, apresentem esse número para o Zenit. Se o Zenit se manifestar, aí a gente pode formalizar uma proposta, mas a gente queria entender o que o Zenit pensa dessa cifra, tá? E foi assim que o Flamengo repassou esse comunicado aos representantes do Luiz. O Luiz Henrique está louco para sair do Zenit, tem a intenção de sair da Rússia. Por lá ele acumulou 52 multas de trânsito, são mais de 5 mil reais que ele deve, e existe até um boato de que ele pode, inclusive, ser preso, tá? Negociar com o Zenit é super complicado, os caras sempre criam dificuldade, impõem uma série de condições,
Os caras pagaram 33 milhões de euros no Luiz Henrique. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos, tá bom? Juscelino Patrício, boa noite, Nicola. Alguma novidade sobre o mercado do Flamengo? Estava explicando exatamente sobre 2 jogadores que o Fla quer.